E é fofinho, é fofinho, finho. E é fofinho, oi fofo. E é fofinho, é fofinho, finho. E é fofinho. E aí, fofinhos! Estamos aqui hoje com uma presença ilustre, Pablo Caires. É Caires? Caires. Caires. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com você. A gente que tá muito feliz de você estar aqui, dar essa moral pra gente estar aqui. Imagina sempre. É, é meio difícil falar que quem não te conhece aqui nesse norte de Minas, né? Que você passou muitos anos aí na televisão, né, foi muito tempo, né? E o povo fica muito curioso, né? O povo muito quer saber por que que você saiu e saiu muita conversa dali, muita daqui. Qual foi o real motivo de você ter saído da TV? Já vamos começar assim. Já vamos Já começar vamos pro povo já começar. ficar no vídeo. Pro povo já. Porque o povo, a maioria já perguntou isso, né? O povo fica curioso demais. É a pergunta que mais aparece quando eu coloco caixinha de pergunta sobre qualquer assunto nas minhas redes sociais. Aí até dá um desânimo, porque você responde, aí depois mais gente pergunta, mas é sempre a mesma pergunta. Bom, porque eu saí, foram 10 anos, né, na Inter TV, e foi o que eu falei pro meu chefe, assim, sabe quando você zera o cartucho de um game, assim, você já fez de tudo? E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo lá, assim, eu passei por todas as etapas, por todos os processos lá dentro, desde produção, reportagem, apresentação, edição, até apresentar e colocar no ar o jornal. Então, chega um momento que você começa a fica muito cômodo para você. E quando as coisas começam a ficar muito cômodas, eu acho que é o momento de você tipo, procurar coisa nova para você fazer mesmo. E eu tava num momento assim que eu tava querendo mudança, fazer coisa diferente. E a rotina dos 10 anos no telejornalismo é muito puxada. Tem gente que faz isso há 30, 40, né? E não se cansa, mas assim, eu tava querendo experimentar situações diferentes, fazer coisas diferentes. E aí foi quando eu comecei a buscar por novas situações que pudessem me dar mais um tempo de trabalho mais tranquilo, porque lá a gente trabalhava todo feriado, a gente trabalhava nos plantões nos finais de semana. Eu acordava muito cedo, por muito tempo eu fiquei acordando 4 da manhã, 4:30 da Nossa manhã, senhora. Tinha que entrar para cedo desse poder, tanto muito pra cedo, eu colocar tinha os que chegar negócios em lá no ordem. máximo 6 horas para a gente começar a produzir o primeiro jornal que vai lá às 8. Então, quando dava 6 horas que você começava ali a produzir, às vezes tinha algum probleminha que você tinha que resolver, então você já começava a estressar desde cedo e era uma briga contra o relógio. E aí, nessa questão de ficar por muito tempo nesse processo, eu falei, não, gente, eu quero fazer algo mais normal que as pessoas fazem. Esse final de semana agora a gente teve feriado, eu fiquei 4 dias de folga. Isso Nossa. pra mim é uma coisa tipo Muitos assim, anos você não sabia o surreal. que era Eu não isso, né? sabia. Antes era comum, tipo assim, hoje é feriado, mas hoje é feriado de quê? A gente às vezes se perdia, assim, Não já nem sabia. saber mais por que era feriado ou de que era feriado, Verdade. porque a gente estava sempre trabalhando. Não existia feriado, não existia folga no feriado. E eu falei, não, quero fazer alguma coisa nova, quero fazer alguma coisa diferente. E aí eu saí desse lugar onde eu estava super confortável, onde eu me sentia super seguro, porque era algo que eu fazia já há algum tempo e isso me garantia assim, eu sei fazer isso. Então eu fazia mesmo assim, já Aquela com rotina, né? tranquilidade, é. E aí eu falo, velho, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero ter novas oportunidades, pensar coisas diferentes. E aí eu resolvi dar um tempo assim na TV. Mas foi só por isso. Muita gente pensa que eu fui mandado embora, Que rolou porque alguma tretinha, né? porque Alguma coisa. comigo saíram 5 pessoas. No Hum, mesmo período, assim, saíram 5 pessoas. E 5 pessoas que estavam no vídeo. Então, deu uma mudada muito grande, assim, nos telejornais. E aí todo mundo acha que foi algo conjunto, que foi algo. Não, tipo assim, cada um Teve seu tava motivo ali pra. buscando um momento diferente. E de fato, esse assim foi o meu. Eu tava buscando novas oportunidades, coisas novas para fazer, porque por mais que as pessoas romantizam essa ideia de que trabalhar na televisão, É a mil maravilha do é, mas não é não, mundo. né? tipo assim, tem seus problemas também, né? E é engraçado, que, tipo assim, o povo falando, meu Deus, como é que você faz pra sair da televisão? Por que que você saiu? Mas é isso, tipo assim, querer fazer coisa nova, querer
experimentar de outras coisas. Aí você falou assim, foi um tempo, então você pretende voltar ou não? Então, eu gosto muito de reportagem, de contar histórias. É algo que eu gosto muito. Mas nesse momento, voltar não é uma opção que passa pela minha cabeça. Mas eu não sei, tipo, dizem que todo mundo que sai fala assim que fica muito mal, que sente muita falta e tal. Eu ainda não senti isso, confesso pra vocês. Mas se em algum momento eu falar assim, velho, tipo, eu volto com muita humildade e falo assim, deixei as portas abertas pra dizer, olha, tô querendo voltar, tô querendo fazer isso de novo. Acho que vai ser tranquilo. E você saiu do telejornal no caso, mas você ainda tá mexendo na mesma área, assim, jornalismo, alguma coisa assim, escrevendo, fazendo alguma coisa, ou você quis mudar um pouco, sair dessa área de jornalismo? Olha, quando eu tava pensando em mudar, eu queria fazer qualquer coisa. Mudar pra qualquer coisa mesmo. Só que depois é engraçado como as coisas vão fluindo para comunicação. Eu hoje trabalho com comunicação organizacional, com comunicação de empresa. Então eu estou numa equipe de marketing que trabalha com comunicação, só que é mais voltada para essa área de mercado agora. É na área odontológica e a gente pensa, escreve, apura informações mais para a área da odontologia. Mas eu continuo no exercício de escrever todos os dias. Hoje eu penso muito mais em redes sociais, não minhas, mas da empresa. É algo que eu continuo fazendo no jornalismo, só que de um jeito diferente agora, pensando mais por essa linha empresarial. A gente tem metas para bater, a gente tem números para alcançar, o que no jornalismo do dia a dia você não tem essa pressão da meta, da venda, de escrever um texto para convencer um cliente e tal. Mas é um desafio diferente, eu tô gostando muito do que eu tô fazendo. É bom, é uma equipe diferente, É né? É outra totalmente diferente. dinâmica, outro É negócio outra ali. ideia. Aí, hoje eu lido com publicitários, com fotógrafo. É uma forma diferente de pensar a comunicação. Mas é algo que eu tô gostando muito. Tipo, eu no início estava apanhando, assim, para aprender um pouquinho, mas agora estou mais confortável em dizer que estou dominando o que estou fazendo. Eu ficava pensando assim, esse povo que apresenta o jornal, da onde que eles fazem pra tirar assunto todo dia tem que tirar um assunto. Como é que fazia pra todo dia você ter um assunto pro povo assistir você? Então, tem que produzir, né? Então, mesmo que não tenha nada acontecendo, você tem que pensar em pautas que Mas impactam. era você que tirava isso ou você chegava lá e tinha os assuntos e tal pra você apresentar ou não? Olha, trabalhei como produtor um tempo, e aí o trabalho do produtor é esse mesmo, de pensar na pauta. Depois, na reportagem, eu sugeria muito também, vamos fazer uma matéria sobre isso. Eu acho que tá todo mundo comentando sobre um determinado assunto, ou isso aqui pode impactar a vida das pessoas, e eu acabava sugerindo. Tinha também a demanda espontânea das pessoas que ligavam, que pediam para fazer uma matéria sobre determinado assunto, ou alguém que vinha com uma história muito diferente, que merecia uma atenção. E às vezes eu ficava migrando, tipo assim, às vezes eu estava na reportagem, mas eu também estava produzindo. Hoje já é muito comum o repórter fazer sua própria pauta. Já é uma mudança, assim, do- do- da, da hierarquia dentro da redação, mas você tem que estar pensando em pauta todo dia. Tipo, é você olhar, tipo, você ir no supermercado e olhar o preço da cenoura e falar, meu Deus, Que absurdo isso aqui. por que que a cenoura tá tão cara? Aí você vai pensar, por que que tá tão cara? Será que tá difícil produzir? Será que é o clima que tá afetando na produção da cenoura? Como é que tá a produção com o Norte de Minas? Tá pouca e é por isso que com a demanda grande e pouca produção, isso está afetando no comércio. Então, você começa a enxergar assunto e pauta em tudo quanto é lugar. Por exemplo, vi aqui no podcast. Olha, tem podcast em Montes Claros, mas tem outra galera que também está fazendo. Então você começa a pensar, olha, o pessoal agora está criando essa cultura do podcast. Então, isso da matéria, vamos falar sobre isso. E aí a gente ia discutindo isso nas reuniões de pauta, mas mesmo que acontecesse problemas como acidentes, coisas que fogem daquilo que a gente pode programar, era obrigatório ter pautas produzidas. Porque você não pode ficar lá esperando as coisas Esperando a notícia acontecerem, chegar, né? né? Você tem que dar uma cutucada ali para ver o que rola. Mas chega um certo tempo ali que
você meio que cansou, tem um pouco disso também, de você não conseguir desligar do serviço, porque você saía de noite, você devia sair assim reparando, né? Do lado, do Não, outro, o que que tava você fica acontecendo. assim, gente, que história que será que o Yuri ou o Alan tem que dá pra contar na televisão? Você começa a ficar assim. E, de fato, isso às vezes fica cansativo, porque fica exaustivo. Tem uma hora que sua cabeça não consegue mais pensar nisso. Mas eu falo assim no dia, tipo, eu não tenho mais ideia de pauta pra te sugerir. Mas isso a longo prazo, tipo, velho, fica cansativo. Todo dia você tem Todo que dia. pensar em algo, todo dia você tem esse desafio. Mas não foi esse o fator que me fez, sabe? Eu até gostava, porque são assuntos diferentes todos os dias. Você chega, não é monótono no sentido de estar sempre falando sobre o mesmo assunto. Porque você conhece pessoas diferentes, entrevista pessoas diferentes, você está em lugares diferentes. Porém, a forma de fazer é igual. Você tem que entrevistar, você tem que editar, você tem que colocar no ar. Às vezes você tem que apresentar depois de fazer a matéria. Então, a rotina É é puxado. diferente. Já passou muito perrengue ao vivo? Ao vivo, ao vivo até que não. Até que não. Às vezes entrevistado que, tipo, trava ou não consegue falar, mas ao vivo não. Não, ao vivo não. Bom demais, que tem hora que tem umas presepadas. Tem hora que acontece essas coisas assim. Mas nada muito inesperado, porque se programa muito para se fazer isso, né? Eu te ligo, a gente discute a pauta, a gente vai, Conversa um pouco ali conversa um antes, pouco né? antes. Então, acontece assim, às vezes do microfone, porque o equipamento falhar, um áudio, precisamos, o link cai, você precisa dar uma pensada ali de como reverter isso, mas nada tão grave assim. Entendi. E deixa eu perguntar, você gosta de uma fofoquinha? Eu gosto de fofoca. É bom, Fofoca né? é bom demais. Você tá falando com dois fofoqueiros natos, moço, que eu vou falar com você que nós gostamos de uma fofoca também. Você nunca pensou em nada assim, não? Do ramo da fofoca ali, uma página ali, do Instagram, um trem de fofoca? Então, de uma página, eu nunca pensei assim, uma página para falar de coisas do Que dia a acontece dia. na cidade ou da região ali. Porque aqui em Montes Claros tem, mas tem o pessoal que faz mais pro lado do humor, né? Aham. Mas não tem aquele pessoal que passa a notícia, você não pode acreditar no que o povo tá falando ali, né? Não, assim, E fofoca boa é bem contada, a né? fofoca. Então, eu teria essa dificuldade, porque eu queria apurar, né? Tipo assim, De será que é querer ir atrás, verdade vai isso? querer, Será que querer ir a coisa tá atrás, né? acontecendo e É, tal? Porque a fofoca boa é essa quando é um fato que te trazem, mas é um fato verdadeiro, né? Porque a fofoca por fofoca, só de mentira, a gente pode criar várias aqui e fazer e vender isso. Mas o fato é, será que é verdade? Será que. E isso dá trabalho, apurar dá Dá muito trabalho, né? trabalho, né? E agora voltando lá atrás, que nós começou o podcast do Já. tipo do meio lá já quase pro fim. Voltando uns anos lá atrás, essa história de jornalista, como é que foi? Veio de sua família, de gente lá pra trás, ou foi uma escolha sua? Você falou assim, não, eu quero ser jornalista, eu gosto daquilo ali. Não tem relação nenhuma com família. Nenhuma. Não, era algo meu mesmo, assim, era do instinto mesmo. Porque desde pequeno eu gostava de brincar, de apresentar jornal e tal. Eu acho que eu sempre fui muito aparecido, assim. Eu era uma criança já aparecida, assim, que gostava de ser diferente e tal, gostava de de conversar. conversar, de ouvir a história das pessoas. Mas eu achava legal esse negócio de brincar de jornal e de passar notícia e tal. Aí quando eu formei no terceiro ano, eu já sabia que eu queria ser jornalista. Tanto que eu prestei vestibular, passei, e antes de terminar o terceiro ano eu já sabia que eu ia entrar na faculdade. E aí eu logo emendei com a faculdade de jornalismo. Aí na faculdade eu experimentei de tudo um pouco, assim. Eu só não fiz até hoje rádio. Nunca tinha feito rádio, assim. Aliás, nunca fiz rádio, além do laboratório da faculdade. Mas jornal impresso, site, revista, assessoria de comunicação, TV, tudo isso eu já me meti, assim. Mas era algo que eu sempre soube que eu gostaria Você de já fazer. gostava. Mas assim, de fazer futuramente, mas nunca teve uma influência, assim, de família ou alguém. Alguém Não assim, né? conheço nenhum jornalista. E O no pessoal caso. te apoiou bastante quando você falou assim, não, eu vou ser jornalista. Ou não, falou assim, pra que você vai fazer isso? Cara, é complicado, né? Porque, principalmente assim,
As pessoas falam que não dão dinheiro, É. as pessoas já falam assim, que dia que a gente vai te ver no Jornal Nacional? Sempre rola isso quando você fala que é jornalista. Já O criam povo, essa ideia o povo enxerga de o televisão, jornalista né? só como lá em cima, né? O Lá no... Jornal Nacional. Exatamente. Por exemplo, na Inter, nunca pensei que eu um dia entraria lá. Nunca pensei que um dia entraria lá. Mas eu queria ser jornalista, então, assim, era algo que eu queria, mas, assim, eu tinha o apoio de fazer o que eu queria, mas não era aquela coisa que as pessoas olhavam pra mim e acreditavam que, que daria muito certo, sabe? É tanto que depois, assim, já na TV, era muito legal depois poder voltar em alguns lugares onde as pessoas às vezes não acreditavam tanto, as pessoas te olharem com um olhar completamente diferente, assim, velho, aquele repórter. Nada, não acontece. Mas daí muda, né? Muda totalmente a opinião das pessoas, né? Depois de te ver na televisão ali Completamente. e tudo. É Completamente. bom demais, né? Dá pra voltar com asa Tipo superior, assim, né? Dá olha pra voltar. só a satisfação de estar de volta, né? Você volta tá Os vendo, eu caras. consegui, eu consegui. É, muito bacana. Eu acho que foi bem bacana, assim, olhar para algumas pessoas e. E Sem, falar sem, até. sem falar, mas É só de. só no olhar, é porque, como diz, né? Só de. Só no olhar ali diz muita coisa, né? Sim. E foram muitas barreiras para serem vencidas, assim, até chegar no menino da televisão, né? Não acreditavam porque eu não tinha nenhum apadrinhamento, por exemplo, eu não conhecia ninguém. Não acreditavam porque achavam que eu não daria certo para trabalhar em jornalismo, pelo meu perfil físico, pelo que eles julgavam em relação à minha pessoa. E é muito bom depois você criar isso e você falar, tô de volta, cheguei aqui e agora vim te entrevistar, ou sabe? É muito diferente. Vai ser bom mesmo. Vai ser bom. Uma coisa que eu reparei bastante assim foi a questão do cabelo. No último dia que você tava no jornal, que você fez a despedida, todo dia a pessoa tem aquele trem jornal, aquele trem Arrumadinha, o arrumadinho. E no cabelinho. outro dia você já tava totalmente diferente. Como é É. que foi essa. Então, como eu já estava de plano sair, aí eu já, acho que em outubro, eu comecei a não cortar mais o meu cabelo. Aí eu sempre arrumava ele, colocava muito laque para ele ficar do jeito que as pessoas costumavam ver na televisão, mas assim, eu já não estava cortando ele mais e tal. E aí, quando eu me desliguei, assim, agora vou ver outra vida e tal. Aí eu falei, agora eu vou deixar o cabelo do jeito que ele de fato é, porque eu nunca tive a oportunidade disso. Poxa, por exemplo, eu saí do ensino médio, aí eu entrei na faculdade. Aí na faculdade já te ensinam já te fazem questionar qual a postura que você quer ter no mercado, como é que você quer que as pessoas Já te começa enxerguem. aquilo ali dentro da Então aí faculdade, você né? começa a pensar assim, velho, as pessoas querem um cara com cabelo arrumadinho, um cara com um perfil assim. Aí você já começa a se programar para ser aquela pessoa. Aí eu saio dali e vou trabalhar em TV. Aí eu passo com a TV Gerais mesmo, foram acho que quase 12 anos de televisão. Então você passa, eu tenho 36, eu passei então da minha adolescência para minha juventude até hoje sem ter o cabelo que eu queria, tipo assim, só Sem cumprindo aproveitar aquilo ali, né? sem, tipo assim, vou sair do meu cabelo do jeito que ele é. Eu vou ser do jeito que eu sou, sem me preocupar com o perfil de TV. Tipo, na pandemia, por exemplo, muita preocupação em onde eu estar de máscara. Por quê? Se me vissem sem máscara, lá o menino que falou na televisão que tem Que que tem que usar usar máscara o máscara. tempo inteiro. Então eu tinha essas preocupações, eu tinha esses medos, essas amarras, assim, de não era legal não se comportar como as pessoas imaginavam que eu seria. Meu pai já é falecido, e num dia 2 de novembro, eu fui visitar o túmulo dele e eu tava de chinelo e de bermuda. E tava assim, num momento super à vontade, né? Aí uma senhora passou e falou assim, nossa, nem parece que é jornalista, assim, jornalista. Só que, tipo assim, é a ideia que as pessoas criam do personagem da televisão, daquele cara da televisão. Então, eu falei,
agora eu vou ser eu, sabe? Tipo, sem problema, se Vou achar aproveitar ruim um o cabelo, pouco. Mas não é uma norma que a TV fala, você tem que ficar de jeito, tem que ser formal. Não. É uma coisa sua. Depende, assim, a gente tem um manual de estilo, é porque a Globo, ela tem, e eu nem posso estar falando pela Globo, né? Mas assim, a gente Em recebia, modo a geral. gente tinha um chamado Uniglobo, que é a Universidade da Globo, que eles te ensinam sobre texto, te ensinam sobre reportagem, te ensinam sobre apuração, e tem moda e estilo. Aí no moda e estilo, falam mais ou menos as roupas que você quer, tem que vestir, as cores, o sapato, a meia, o cabelo, a gravata. Então, Barba também sempre feita, né? barba. É uma coisa que fica chata, né? Você fazer isso tempo Então, direto. eu saía de casa, tipo, 5 da manhã, como se eu estivesse indo para um baile de 15 anos. Todo arrumadinho, né? Hoje Todo aconteceu da gente penteado. sair cedo e tem uma menina super arrumada no carro, tipo, 6 horas da manhã. Aí eu fui e ainda comentei com ela assim, nossa, que a mulher tá toda arrumadona às 6 da manhã. E falou assim, cara, você também era assim quando você saía de casa. Também era E ia assim. pra TV, né? E era justamente assim, era muito arrumado. E como você conseguiu chegar na TV da faculdade? Você entrou num estágio, alguma coisa ali na InterTV? Ou como é que foi? Teve alguém que te ajudou? Você chegou na cara dura? Como é que foi esse processo? Não, a TV tinha estagiários até um determinado tempo. Aí quando a minha turma entrou no período possível para estágio, a InterTV fechou para estagiários. Aí eles não estavam contratando estagiários mais. Aí eu trabalhava com assessoria de comunicação e um dia eu falei assim, eu vou mandar, não para Inter, para TV Gerais na época. Vou mandar um e-mail perguntando se eles têm oportunidade de emprego lá. Aí eu fui e mandei. Aí eles falaram assim: tem como você vir aqui agora à tarde fazer um teste? Aí eu lembro que eu fui lá para TV Gerais, fui recebido pela Andrea Freud, pelo Mazinho, que depois eu descobri mais tarde que ele era super amigo do meu pai. A gente descobriu essa afinidade depois. E aí eles me colocaram um terno enorme, tipo assim, umas 3 vezes maior do que eu, e mandou eu ler um TP, que é onde passa o texto, né? Onde a gente geralmente lê na TV. E aí ele gostou muito da minha voz. Falei assim, ó, você tem jeito e tal. Aí voltei, assim, sem muito acreditar de que poderia dar certo. Aí depois de um tempo eles me ligaram para que eu fosse ser repórter lá. Você já, Aí, pai de repórter de já. repórter da TV Gerais. Aí eu fui, fiquei um tempinho como repórter. Aí a Maria Ribeiro, que é filha do Paulo Ribeiro, que infelizmente já nos deixou, que era secretário de Meio Ambiente, estava saindo da TV Gerais para ir para a InterTV. Aí ela apresentava o jornal. Eles falaram assim: você que vai apresentar o jornal a partir de agora. Aí eu fazia reportagem pela manhã e à tarde eu ia só apresentar o Jornal das Gerais, que era às 6h30. Aí nesse período eu comecei a fazer entrevistas na InterTV, assim, querendo entrar mesmo lá, eu queria experimentar um pouquinho dessa questão de ser afiliado da Globo e tal. Aí eu fiz alguns processos seletivos e em um deles, a Lília Câmara, ela, ela me ligou, pediu para que eu fosse lá junto com outros jornalistas fazer um teste de produção. Aí eu produzi alguns materiais para eles e aí foi quando, nesse processo seletivo, eu fui o selecionado. Aí eu fiquei 7 meses sendo produtor lá. Nesses 7 meses que eu fui produtor lá, aí o meu chefe, o Cássio Xavier, na época, falou: não, você é uma questão irreversível, seu talento é mesmo para contar histórias e tal. Aí você vai para reportagem. Aí foi quando as pessoas me conheceram assim de uma forma mais ampla, né? Porque a TV pegando em 145 municípios da região. E Muita aí, coisa, né? muita coisa, muita coisa. E aí foi quando eu comecei a fazer reportagens, e depois aí eu comecei a fazer algumas reportagens para jornais nacionais, depois fui para apresentação, depois eu fui para edição, depois eu comecei a colocar o jornal no ar, e aí depois que eu estava já completando esse ciclo todinho, foi falando assim, não, agora eu vou sair. Mas foi um processo assim que eu me dediquei a aprender, que eu fui atrás e tal, mas sem a bênção assim de indicações mesmo, sabe?
E você conseguiu aproveitar um bocado já, depois saiu de lá? Já curtiu muito, já foi numa festa, depois que saiu do... Já fui em festa depois que eu saí de lá. No dia que eu saí, eu fui no Réveillon. Ah, que você já saiu bem no fim Porque do ano, aí né? eu saí no último dia do ano, aí no último dia do ano eu já fui no Réveillon. Já fui em outras festas, aí já tô mais light agora em relação a isso. Às vezes me reconhecem, às vezes não. Então um mês assim, um pouco diferente, né, de quando você saiu. Tá? Mas eu acredito que eu tava em São Gonçalo, São Gonçalo do Rio das Pedras, esse final de semana. E aí eu tava na pizzaria e alguém passou de carro e falou Pablo Caetz. Aí, tipo, dá um medão, né? Tipo assim, olha, tô completamente diferente E e as ainda pessoas, tem né, gente. que conhecem, né? É bom demais, é gratificante É demais, bom, né? é bom. E quando eu falo que as pessoas mandam muito essa pergunta do porquê que eu saí da TV, de certa forma não deixa de ser um reconhecimento também pelo trabalho que a gente fez, né? Pelo trabalho que eu fiz na TV, que é uma forma de dizer, poxa, tá fazendo falta, Muita gente pede foi de muito volta no jornal, né? legal. Muita gente me pergunta, quando é que você vai voltar? Mas, né, fazer o Fica quê? até sem graça de Né? responder, né? Foi uma decisão É, para esse momento. tô no momento. É, Pode ser que dê certo de novo. foi uma decisão para esse momento, mas eu tô feliz, muito feliz agora com esse momento de saber que eu posso fazer outras coisas também. Eu tinha muito medo de sair da TV e depois de sair descobrir que eu só sabia fazer aquilo. Que era aquilo ali que É, era. porque é normal ter o medo de fazer coisa diferente, Sim, né? Mas eu tinha muito medo de. Sabe aquele caso assim de pegar sua vela e esconder debaixo da cama? Pegar seu talento sim. E e apagar ele ali, apagar né? ele? Eu tinha muito medo disso acontecer. Mas eu descobri que tipo, eu posso fazer outras coisas, eu posso ser também conhecido por, Por por outras outros coisas, né? projetos Outras áreas. e ser mais leve, assim. Essa, a liberdade é a palavra desse meu momento, assim, de eu poder ser quem eu sou, de fazer as coisas como eu gosto, na hora que eu gosto, de poder acordar um pouco mais tarde, de poder deixar o cabelo do jeito que eu quero, de me deixar bagunçado às vezes. Você vê isso pra você, no caso, agora tá sendo um luxo, né? E tem muita gente que tem isso e não dá valor, né? E é bom demais no caso que você tava falando aí, que dá um desbloqueio na mente ali também, né? Você falou assim, ou sair, conseguir fazer outras coisas. Então só vai desbloqueando, você vai falando assim, não, eu posso ir mais além. Daqui a pouco você Sim, fala, não, isso aqui já não é, eu vou tentar outra coisa ali. E não deixar isso apagar, né? Porque muitas vezes a gente fica muito refém de serviço, você fica muito retido ali. Igual você falou, e o medo de você sair e não conseguir fazer outras coisas. É por isso que tem muita gente que entra em depressão, em sim, serviço, sim. em questão disso. Muita gente quer se matar por causa do serviço, traz coisa do serviço para casa, chega em casa tá estressado com todo mundo em casa, mas por questão disso do serviço e por não conseguir desbloquear isso, né? Falando, eu não consigo fazer E nada ela além é o disso. fato assim de você se permitir viver outras coisas. Às vezes você está num ambiente que você domina tudo, que é um lugar onde você tem uma liberdade com o seu chefe, que você tem um bom salário, que as pessoas te conhecem, que você é super conhecido pelo trabalho que você faz, mas chega um momento que aquilo ali não te traz aquele mesmo ânimo que antigamente. E aí você, por olhar para essa trajetória e ficar, nossa, mas será que eu vou largar tudo isso? Será que eu vou deixar tudo isso? Porque é uma decisão muito forte também, né? Tipo assim, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão dessa situação. E não foi uma decisão que eu tomei assim do dia para noite, foi assim, pensando, pensando e pensando e pensando. E aí chegou assim, não, vai com medo mesmo e faz, porque só experimentando sair dessa caixinha é que a gente consegue pensar outras coisas, assim, do dia a dia, do trabalho. Tipo, eu vou fazer mesmo. E se der problema, meu chefe falou comigo, as portas estão abertas, então se precisar voltar, eu falei, então tá ótimo. Mas a gente tem que viver essas experiências para a gente saber até do que a gente é capaz e do que a gente não é. E eu falo hoje com os meus atuais colegas. Eu só consegui evoluir na minha vida a partir do momento em que eu abri mão de coisas que para mim eram muito importantes e que eu me
permitir fazer coisas novas. Assim. Se eu não tivesse saído da assessoria para tentar uma TV Gerais, eu jamais teria passado pela Inter TV e jamais estaria aqui hoje contando de uma história que eu fiz por 10 anos. Então, assim, é muito, né? O bom é você olhar para trás e falar assim, velho, eu tô crescendo, Tá crescendo. eu tô indo adiante. O ruim é quando você olha para trás e fala assim, nossa, piorei muito. Perdi Mas aquilo ali, perdi, né? O bom é que você saiu e você tá satisfeito com aquilo, né? Você sim, falando, não, eu não perdi, mas tô ali ganhando novas coisas, né? sim. Ganhando Outras experiências, outras experiências. exatamente. E hoje você trabalha também com redes sociais, igual Instagram e essas coisas assim? Então, por conta da TV, a gente acaba ficando muito conhecido, né? Eu não, estando na TV, eu não poderia fazer disso um trabalho, que a TV também não permite que jornalistas façam esse trabalho como influenciador. Aí eles não aceitam, igual assim, se você quiser fechar parcerias, coisas no Instagram Não, ali, você Não não pode, pode. não? Não pode. não pode. Mesmo o Instagram sendo seu pessoal, não Mesmo pode, não? sendo, eles ficam lá fiscalizando. Não Nossa, pode. dessa eu não sabia, não. Não Sério podem. mesmo? Quem faz isso tá fazendo errado. Quem faz isso tá fazendo errado. Mas não pode. A orientação é, não pode. Então, por muito tempo, até receber presentes era uma coisa meio chata, porque você recebia, aí você fica, eu agradeço ou não agradeço? Porque, querendo ou não, hoje no mundo atual, se você tem uma empresa e você manda algo para alguém que tem redes sociais e que a rede social dela é conhecida, o mínimo que essa pessoa pode fazer é É te um agradecer. agradecimento, né? É o mínimo. Mesmo que mesmo que ela cobre por isso, ou isso tenha um custo para ela, às vezes ela pode ir na camaradagem receber e só agradecer. Não tá vendendo seu peixe, mas tá te agradecendo por isso. Só que na TV nem isso a gente podia fazer. Então, às vezes, era uma situação chata, assim. Aí, a partir do momento que eu saí, eu comecei a ter agora uma outra postura em relação às minhas redes sociais. Porque nela acaba virando também uma fonte de ganho. Porque hoje se paga para fazer isso, né? Sim. Hoje, uma pessoa que trabalha com redes sociais e posta algo, ela ganha e ela cobra em cima disso. Então, eu tenho agora feito isso com mais cuidado. Não recebo lanche para fazer, não troco lanche por postagem, não recebo pizza para postar Sim. da pizzaria, porque não seria justo eu fazer um acordo com uma empresa que investe em mim tantos mil, dar a mesma visibilidade para alguém que vai e me oferece um hambúrguer, entendeu? Então, Verdade. não é justo isso. Não seria um comércio justo. E agora eu estou tendo esse cuidado maior em relação às minhas redes sociais, do que eu coloco de publicidade, do que eu coloco como divulgação, para não causar essas situações chatas para quem investe no meu trabalho e também eu conseguir monetizar algo em relação às publicações que eu faço. Você acha que o crescimento da internet atrapalha muito a TV, igual YouTube, essas coisas? Cara, é um novo olhar. E incomoda a TV no sentido de a TV hoje ela precisa Você pensar. pode comer, viu? Fica à vontade aí, viu? Obrigado. A TV hoje precisa pensar um jeito diferente de trazer a notícia, né? Porque, por exemplo, algo que acontece na cidade agora, é lógico e claro que com o celular na mão a gente consegue trazer essa notícia muito mais rápido do que uma TV, que vai lá, que entrevista, que edita e que coloca isso no jornal que tem horário para começar e horário para sair do ar. Mas eu acho que o desafio é o que eu vou trazer dessa história que ainda não foi mostrada nas redes sociais. Por exemplo, eu acho que o Fantástico faz isso muito bem. Ela pega o que acontece na semana de muito forte e traz áudios exclusivos, vídeos exclusivos, traz uma entrevista com alguém que até o momento ainda não se pronunciou sobre determinado assunto. Eu acho que o desafio é fazer ficar diferente do que hoje os veículos de comunicação de massa digital conseguem fazer, tipo a internet. Porque eu falo de massa porque hoje todo mundo praticamente tem acesso. Quem tem celular tem acesso à A internet internet. também. É como você falou, é diferente, né? Na internet você recebe aquela notícia rápida,
Só que muitas vezes não sabe como é que é, né? Verdadeiro, o que que acontece. Sim. A televisão já traz um fato mais apurado, né? Aquele negócio ali. É porque a comunicação deixou de ser algo vertical, né? Que a TV trazia, o que o rádio trazia para o telespectador, para o espectador no geral. Hoje todo mundo se comunica de forma muito horizontal. Tipo, eu posso trazer informação nas minhas redes, vocês trazem informações nas redes de vocês. E aí tem aquele cuidado que todo mundo tem que ter de saber qual é a fonte que preza pela informação real, qual é a fonte que não tem esse cuidado com a apuração, que às vezes dá uns foras, assim, não traz a informação correta. E a TV e todos os outros canais têm que ter esse desafio, tipo assim, o que eu vou trazer para o pessoal de diferente? E aí é nesse momento que eu falo que incomoda, tipo assim, os veículos incomodam porque eles não têm a agilidade que os outros têm, tipo, às vezes você vê um vídeo na TV que está rolando no WhatsApp, né? Alguém já mandou, Já rodou. alguém já trouxe. Então, isso tá mais comum do que antes. E trouxe também algo que foi muito legal, que eu achei positivo para os canais, foi o fato de hoje, principalmente com pandemia, né? Muitas entrevistas feitas de celular, manda um vídeo, a pessoa Uhum. mesma manda, e aí a gente vai aprendendo com a internet vai aprendendo com a TV, como fazer um formato diferente, e assim vai crescendo. Mas é um desafio, eu acho, principalmente para quem trabalha com comunicação. A pandemia te ajudou a crescer em alguma coisa ou você acha que não ajudou em nada? Cara, eu acho que a pandemia tem que ajudar a gente em algum aspecto, né? Profissional me desafiou a contar histórias de um jeito diferente. Eu consegui, assim, às vezes, pelo que chegava de WhatsApp, da TV, contar histórias sem ter que ir no local. Tipo, me manda um vídeo, me conta a sua história, me conta. Lembro, do primeiro caso da variante Delta em Montes Claros, assim, que eu fui atrás, eu busquei o contato com o cara que teve, e aí me dá entrevista. Então, assim, imagina se fosse alguém que tem Covid, tipo assim, o cara conseguiu falar só porque era internet, porque era um novo modelo de comunicação. Agora, pessoalmente, assim, de uma forma muito pessoal, eu acho que tem que ter ensinado algo para todo mundo, né? Assim, em termos de valorização da vida, do que você acredita que é mais importante para você viver bem, as suas relações com sua família, com os seus amigos, a dar mais valor ao tempo, de como é que você aproveita esse tempo. Muita gente que era saudável de uma hora para outra foi embora, Verdade. né? Então, assim, tem que ter Muita gente ensinado, morreu, né? tem que ter ensinado pra gente coisas, alguma coisa, assim, no aspecto profissional, pessoal, mas tem que ter aprendido. Eu acho que deixou as pessoas um pouco mais humanas, né? Alguns, sim. Algumas, nem todo mundo, Algumas, né? Nem todo mundo. Nem todo mundo. Teve gente que piorou muito nessa pandemia. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você já teve, assim, algum caso de você contar alguma história, relatar alguma coisa assim no jornal e ser mentira, depois você descobrir e falar, nossa, aquilo ali que eu passei não era. Vou te dar um exemplo. Eu assisti até um podcast daquela, como é que ela chama? Eu acho que é Cris Flores, Sim. que ela deu a notícia da. Ela Da fez a grávida de da grávida de Taubaté. Taubaté. Ela contando aquela história lá. Pô, eu fiquei de cara, né? E pior que ela descobriu pouquinho antes de a reportagem ir pro ar, ela descobriu. Ela apertou a mulher falou, ah, não vou mais fazer, não sei o que, já sabendo que era mentira, e mesmo assim ela teve que fazer, por quê? Porque era pauta, e era o assunto Do praticamente do jornal momento, né? todo ali, e não podia ter deixado de gravar. E ela mesmo assim ainda foi lá e gravou. Já aconteceu alguma coisa com Então, você assim, desse tipo? de descobrir que era mentira, só depois, assim, por exemplo, uma informação que é dada como verdadeira agora, aí depois a pessoa vai e fala, a informação correta não é essa e tal. Mas isso é algo que acontece, às vezes uma fonte oficial mesmo te dá uma informação que depois que é apurado, ou que é feito, concluído um inquérito, ou que é concluído uma investigação, aí fala, não foi Não assim, foi isso. isso aí já é normal.
acontecer. Mas, assim, já aconteceram situações que me colocaram em dúvida. Por exemplo, uma vez, a gente recebeu uma denúncia de descarte de órgãos humanos na estrada próximo à Nova Esperança. Aí eu e o Xandão, Alexandre Nobre, cinegrafista lá da TV, fomos até o local. Nós fomos a primeira equipe, assim, a chegar no local. Ninguém sabia disso. E aí o Xandão chegou lá, e assim, eu não entendo muito disso, assim, desses processos, de quanto que um órgão humano incha, assim. Aí o Xandão chegou lá, tinha um caixão mesmo, na estrada, aberto, com vários sacos, assim, e algo parecido com órgãos mesmo dentro do caixão. Aí o Xandão foi, tipo assim, deu uma olhada e falou assim, não, isso aqui é resto de animal. Porque olha pra você ver, essa bexiga, esse estômago aqui, ele citou um exemplo lá, tá muito grande, tipo, isso não é possível que isso aqui seja algo humano. Aí a gente voltou pra redação sem fazer nada. A gente voltou pra redação e ainda coloquei no grupo assim da imprensa, ó pessoal, a gente foi lá e o Xandão falou que são órgãos de animais mesmo, o pessoal descartou lá e tal. Aí a gente pensou até assim, será que é alguma coisa de magia negra? Não sei e tal. Aí passou-se um dia, no outro dia a polícia foi lá e identificou que eram órgãos humanos. Sério? Era horrível, mano. Era de uma funerária que atendia aqui em Montes Claros, que não estava fazendo descarte. Por exemplo, fazia a limpeza do corpo, Ah, mas não descartavam os órgãos da forma que deveriam ser descartados. E aí colocavam nesse caixão e colocou, tipo assim, numa espécie de lixão lá perto de Nova Esperança. e E aí jogava. gerou um processo, uma investigação e tal. E aí falei, nossa, nós Não. perdemos de tal furo, porque era algo. Era algo que a gente acreditou que fosse uma coisa, mas Não era. não era. Então vocês preferiram nem gravar nada, voltar, né? Falar É, de do falar, que não passar uma é, coisa que. não é. Aí, vamos voltar. Aí quando a gente voltou, e ainda falei isso. Não, gente, isso aqui é coisa de animal. A gente pensou em até alguma coisa assim de magia e tal. As pessoas fazem. Mas depois a gente descobriu que era de órgãos mesmo. E tinha nomes, etiqueta da funerária. Nossa Tinha senhora. tudo lá no meio. Imagina a cena, você Tá chega lá. vendo? Senhora. Tá. Jornalista passa um pouquinho de tudo, né, De bicho? tudo. Nossa. Eu já passei situações. Agora, a situação mais difícil que eu já passei na minha vida como repórter foi em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, já ali divisa ali com quase com a divisa com a Bahia. É um local de entrocamento e é um lugar onde a gente foi fazer o Jornal Nacional tinha feito uma série sobre pessoas que usuários de crack lá. E aí, depois de 12 anos, a gente voltou para fazer uma série que foi intitulada de Reféns do Crack. A gente fez essa série, foi ao a nível estadual, passou em todo o estado. E a gente foi visitar pontos de tráfico de drogas. Eu tinha uma ideia de que, tipo assim, o traficante trabalhava de madrugada. Que é a luz do dia, não, né? Não, era uma coisa de madrugada, assim, num lugar muito escondido e tal. E aí eu comecei a ficar muito assustado, porque era na casa dele, normal, um monte de criança correndo na rua, alguém chegava de carro, aí passava um negócio e tal. E aí a gente foi com um policial apaisando, dirigindo o carro da nossa reportagem, que não era identificado. A gente pegou um carro que não tinha identificação nenhuma. E aí foi eu e o Ricardo Alves, que é cinegrafista. A gente colocou uma estrutura dentro do carro para colocar a câmera escondida e tal. E aí a gente foi num momento em que a gente chegou numa boca de fumo e a gente ficou um pouquinho mais distante, só que os caras começaram a perceber que o carro estava diferente. Aí o policial falou comigo assim: você vai descer com uma prancheta e você vai fingir que tá tipo, procurando um endereço. E você vai me ligar do celular. Aí assim eu fiz, tipo assim, desci, fiquei procurando o endereço e tal. E liguei pra ele. Aí ele falou assim: olha, calma, fiquei mais um pouquinho. Aí ele, agora você pode voltar. Aí voltei pra dentro do carro. Aí dentro do carro, pô, eu já tava assim, tremendo, né? Tipo assim, velho, imagina. Aí dentro do carro, a gente assim, já, aquele clima meio estranho.
Aí ele foi, o policial começou a falar assim, não acredito no que eu tô vendo. Aí eu falei assim, mas o que é que você tá vendo? Aí ele foi e falou assim, eu lembro do nome do traficante até hoje, ele chama Zeus. Olha o nome. Aí ele foi e falou assim, é o Zeus, um traficante muito procurado há bastante tempo. E ele tá ali Nossa. agora. E tipo assim, nós já tentamos prender esse cara e esse cara a gente não conseguiu. A gente pensou, bom, a gente não vai colocar nossa vida em risco porque só estamos eu, o cinegrafista, e ele, a A paisana. paisana. É. Aí os caras começaram a fazer um círculo assim no Na beira carro, do no carro. carro. E um chegou a falar assim, ah, a placa é de Montes Claros. Aí eu já tava assim, tremendo, eu tava no banco da frente. Aí os Zeus, eles estavam de bicicleta, eles começaram a fazer um rodinho. Os Zeus veio em direção à porta do motorista onde estava o policial. O policial abriu a porta do carro e bateu com o pé nas costas do traficante, colocou ele no chão. Falou, a casa caiu, a casa caiu. Cara, Nossa, com vocês dentro do carro. deixa eu te falar. Eu acho que eu fui pro banco de trás e voltei pro banco da frente umas 10 vezes, sem sentir. Tipo assim, eu tava muito louco. Muito louco. Aí eles começaram a apontar armas em direção ao carro. Aí o policial foi e gritou: ninguém atira porque o carro tá cheio de policial. Aí Nossa. eu falei: meu Deus. Aí, cara, como é que o cara faz isso? Tipo. Aí Ele foi e pediu as algemas que tava dentro da bolsinha dele no carro. Cara, tipo assim, eu encontrava tudo, menos a algema do cara, assim, eu não conseguia. Aí eu fui, por fim, eu joguei a bolsa dele, ele foi e prendeu, passou a algema no cara e ligou, pedindo pro pessoal, olha, é, vamos pegar os Zeus e tal, não sei o quê. Aí o pessoal achou que era pra montar uma operação, ele, não, não, já tá na mão, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu acho que demorou, assim, uns 10 minutos até as viaturas chegarem no local, mas foram assim os 10 minutos mais aflitos da minha vida, assim, porque eu E o jurava, povo continuou com o revólver apontado, os caras? assim, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Eu Nossa. tenho certeza que nós vamos morrer. Aí depois disso, o cara falou, o policial, o cara foi preso e tal, ia levar ele pra Pedra Azul. Aí perguntaram, ah, vocês querem comer uma pizza? Eu falei, velho, tipo assim, vambora, porque eu tô com fome. Aí depois disso eles, amanhã a gente vai continuar o trabalho, vai fazer o quê? Nós vamos embora hoje em Itaubim. Aí a gente foi só no hotel, pegou nossas coisas e a gente foi embora. Vazou. Mas a gente passa um medo. Nem terminou a reportagem lá, né? Não, a gente terminou porque uma parte considerável Do a que gente precisava já fazer, tinha feito, né? Pra você ter ideia, em um ano a escola tinha perdido 43 alunos por briga do tráfico. Briga de tráfico. E assim, alunos que era de um lado não podia estudar na escola, que era de um outro lado, eles traçavam uma linha ali na cidade para que as facções atuassem. De um lado e do outro, Aí eu né? lembro que eu coloquei 43 carteiras vazias numa sala de aula e meu texto dizia mais ou menos que aquelas carteiras, cada uma simbolizava um aluno que morreu por causa do tráfico de drogas na cidade em um ano. E assim, era muita coisa. Era muita coisa. Assim. Eu fiquei extremamente assustado. Aí depois disso a gente ainda foi continuar essa matéria em Araçuaí. Tinha mães assim que prendiam filhos dentro de casa, em correntes para não usar drogas. Tinha mães que, nossa, tinha filhos presos e ela achava que isso era um alívio para ela pelo fato dele estar na cadeia. E foi quando um policial de lá também foi no Caldeirão do Hulk, ele conseguiu naquele agora ou nunca um prêmio, ele chama Abrão, e ele conseguiu um prêmio para que ele montasse um centro de recuperação de drogas por cá, porque naquela região o consumo era muito alto. E aí a gente finalizou a matéria mostrando esse lado positivo também, que tinha gente que lutava contra esse uso discriminado, assim. Mas lá a região assim era uma região assim considerada pelo crack mesmo, o pessoal lá era muito Sim, da questão do muito, crack, né? muito. Não sabia que essa região nossa aqui, porque eu já tive muita reportagem falando pra fora, né? Não, Aqui era eu achei que esse pedaço nosso aqui pra Bahia não tinha. muito. Fiquei assustado, assim, com dados mesmo. E a cidade é pequena, né? Cidade pequena e com essa guerra, assim.
Eu não sei, bom, isso faz muito tempo, eu não sei qual que é a realidade de hoje, o trabalho da polícia lá hoje. Mas na época era uma coisa bem crítica, assim, e foi a situação que me colocou num risco maior, assim, de trabalho. Eu nunca tinha vivenciado algo que me deixasse tão transtornado, igual esses poucos minutos, e depois vivenciar isso, assim, de ver gente que usa crack, viram verdadeiros zumbis, né? São pessoas, assim, que, cara, tipo, não são nem perigosas, porque elas não têm força para absolutamente nada. Vivem, assim, uma situação extrema de caos psicológico, Sempre social, alucinada, né? sempre muito louco, assim. Eu fiquei realmente assustado. Teve mais histórias? Eu gostei dessa aí. Gostou, né? Ah, teve muitas tristes, como o caso de Janaúba também, né? Da creche. Você foi, né, em Janaúba, que aconteceu lá? No Quantas dia, pessoas, quantas crianças que morreu? se eu não me engano, 12, 12 crianças, né? fora professores, e um monte de gente que depois de muito tempo já, ainda assim vinha morrendo por causa das queimaduras que sofreram. Eu não estive no local no dia, porque eu fiquei na Santa Casa ao vivo, entrando para todos os jornais, mostrando um pouquinho da situação, porque era para Santa Casa de Montes Claros que vinham O as pessoal vinha tudo por pessoas aqui, em né? estado mais grave, vinham de helicóptero, chegavam no heliponto e iam para a Santa Casa. Mas eu tive a oportunidade de ir dias depois na creche, tipo, eram cenas horrorosas, assim, de você vivenciar de mães que entravam e reconheciam o chinelo do filho que morreu, Não. de crianças que deixaram as digitais assim nas grades, tentando se livrar do fogo, de crianças que até hoje vivem totalmente com mantas elásticas para tentar se recuperar das queimaduras que causaram. Era uma coisa assim, era um filme de terror mesmo, assim, terror, terror, terror. E fui também depois, quando a creche foi reformada, os parceiros queriam fazer dali um memorial, mas a prefeitura achou melhor manter a creche no local e mudar o ambiente. E aí ela foi totalmente reformulada, não tinha mais ambientes fechados, como eram. E até alguns alunos que passaram pelo acidente voltaram. Voltaram a estudar lá e tudo. Como que aconteceu mesmo o acidente de lá? Foi o, o responsável pela segurança da escola, né, o porteiro, vamos assim dizer, ele já tinha problemas, já estava com alguns problemas mentais, já não estava bem, ele já estava afastado da escola e nesse dia ele foi com um galão, levou as crianças estavam numa atividade no salão maior da escola, ele jogou fogo e ele jogou fogo não, jogou gasolina e depois atirou fogo. Aí pegou nele, ele também Ele morreu, também né? morreu também. E pegou nas crianças, os professores que tentaram salvar crianças, tirar as crianças de dentro da escola para poder salvá-las. Foi uma confusão. Uma tragédia grande, né? Nossa, grande. E como é que fica o psicológico seu pra poder entrevistar as pessoas, pra poder entrar ao vivo nessa questão? Esses dias a gente estava falando disso. No momento, você faz isso tão automático porque você está ali para ser veículo de comunicação para as pessoas. É com o seu olhar e é com o que você apura que as pessoas vão saber do que está acontecendo. Você acaba fazendo isso no automático. Por exemplo, eu lembro de muitas vezes no intervalo, porque a gente entrava assim, entrava nos plantões locais, entrávamos nos plantões de rede nacional, entrávamos na Globo News. Aí nesses intervalos eu corria lá, tipo, assim, chegava um corpo, uma pessoa lá na Santa Casa, eu corria, porque eu queria contabilizar quantas eram mulheres, quantos eram homens, quantas crianças e tal. E aí a gente chegava lá e assim, não dá para saber o que é, porque tá muito carbonizado. E assim, é uma informação forte, mas assim, eu voltava e olha e tal. E aí, só depois, assim, à noite, quando eu cheguei, assim, em casa, que você deita, que você vai falar assim, cara, olha só o que eu tava falando, sabe? Olha que situação que eu tava passando. Fiquei muito mal quando eu estive na creche, assim, de presenciar aquilo, o cheiro, o ambiente, ver as mães nesse relato, assim, mães que tinham filhos únicos e Perdeu os filhos. perderam os filhos. É muito triste, assim, eu não sei para onde vai isso e como isso
isso canaliza pro mal. Mas assim, eu tenho certeza que a gente não fica bem vivendo uma situação assim. E era praticamente toda semana, assim, você faz acidente de carro, faz acidente de ônibus, faz acidente de uma tragédia, alguém esfaqueou fulano, pai que matou o filho. E aí você começa a lidar com essas informações assim, meio que de uma forma robótica, tipo assim, ok. Foi como isso? Esfaqueou a mulher, esfaqueou a menina. E eu sei que isso não faz bem pra gente. Eu acho que isso, sabe? Acho não, tenho certeza que isso não faz bem. Mas eu não sei pra onde que a gente colocava isso pra que virasse. Virasse informação sem que naquele momento me prejudicasse, entendeu? É uma coisa muito louca. Você não sabe Você de onde tá vem doido. isso. Tem que ter um psicológico muito bom, né, bicho? Pra passar por tudo isso, tá trazendo a notícia pro povo, não deixar transparecer, que além de tudo, você tem que dar a notícia sem deixar transparecer pro Sim. povo ler, né? Para não, tá. Não, tem que. Principalmente se for TV, você tem que lidar com tudo isso. Você tem que lidar com a crítica do povo, que reclama que seu bigode tá com a ponta pra cima e outra E outra pra baixo. Tem gente que fala Tem isso gente ainda? que, no WhatsApp, é ao vivo ali. Sério, Ao né? vivo Que ali. tem gente que tem saudácia. Já aconteceu de quando era apresentadora mulher, homem mandar foto nu, Mentira. sim, tipo, de tamanha falta de respeito. Às vezes você tá apresentando a pessoa, mas eu não gosto de sua apresentação. E aí você lê aquilo ali e você finge que tá. Tá tudo normal, né? Tranquilo, No Tudo WhatsApp da, tranquilo. da Inter TV mesmo, do Sim. jornal? Sim. Povo é abusado, né? Também de vez em quando, né? Fazer Cara, não, vou. muita coisa, assim. Reclama da meia, reclama da roupa, reclama do cabelo. E são coisas que, se a pessoa se encontrasse pessoalmente, jamais teria coragem Não fala. de falar, entendeu? Mas, porque tá na internet ali, ela acaba. É o que eu sempre falo, a internet é assim, aquela terra sem lei, né? O povo fala o que quer na internet e tudo, só que muita gente não tem coragem de colocar a cara lá pra falar, né? Só É tá igual o que ali, vocês estão escreve. fazendo. Vai ter muita gente que vai criticar. Que vai falar Vixe, muito mal, que vai falar vixe, muito mal. Desde o demais. começo tem. Né? Então, assim, vai falar muito mal mesmo. Só que, velho, assim, uma coisa que eu aprendi lá, inclusive, assim, você tem que fechar os olhos para essas coisas se você quiser continuar. Se você quiser persistir, você tem que fechar os olhos para essas coisas. Porque se você for uma pessoa que sentimentalmente deixa se envolver por esses comentários, você não faz. Isso te engessa, aí você acha que você não presta para fazer isso. Vai encanando ali, você não consegue mais se soltar. Mas acontece muito ainda. Não, eu acho que sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Eu peguei uma coisa assim que muita gente ainda fala comigo, tem amigo que chega e fala, é muito grande, não sei o que, eu não assisto, não sei o que. Eu já dei umas respostas bem dadas pro povo hoje em dia. Fala, só não assistir, amigo. Não tô gravando pra você ver, eu tô gravando Eu nem pra quem, respondo pra mais. quem quer ver, entendeu? Ou então a pessoa vira e fala assim, não tô gostando, não sei o que, não sei o que. Eu falo, então abra um pra você e vai lá fazer. Coloca a sua cara lá pra você fazer, pra você ver como é que é bom. Daí tem que começar a ser meio mal educado com o povo de vez em quando também, A né? gente não podia fazer isso, né? Troca de canal. Vocês não podem falar, né? Vá assistir o SBT lá, Dá então, vontade. Dá vontade, tá demais, né? A cara não tem controle, não. Dá vontade. Mas hoje eu falaria, né? Porque eu não tô lá. Troca de canal, gente, não assiste. Não assiste, vai ver o Jornal da Record. Ah, E o povo perguntou alguma coisa aí? Tem curiosidade do povo aí? Eu ia fazer uma que eu esqueci. mas eu tenho certeza que deve ter muito mais, porque o pessoal não tem limite pra perguntar. E, tipo assim, pergunta de tudo. Mas pode perguntar na lata aí o que eles mandam. Qual a viagem mais foda que você já fez e qual a viagem de seus sonhos? Nossa, viagem mais foda. A gente foi pro México ano passado. Cancún ou não? Cancún. Cancún. Foi bem legal, rolou bastante, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu tenho vontade de conhecer Londres. Ainda não tenho uma perspectiva de ida, mas eu gosto de conhecer coisas diferentes. Por exemplo, a gente vai para Tailândia. Você foi pra Tailândia? Não, nós vamos Ah, ainda. sim. É algo completamente diferente, do outro lado do mundo, assim. E como é que funciona pros idiomas? Você manja de tudo? Não, Eu ia perguntar agora como é que você faz pra desenrolar o trem lá. o Ale é quem me salva. Ele sabe de tudo. Ele sabe, ele é professor de inglês. Ah, Aí ele fala francês. Pode viajar o um pouquinho de mundo. francês,
espanhol, aí a gente acaba, assim, deixa ele falar mais. Você vai conversando aí na Vai frente falando aí. aí, às vezes o que eu falava só era grátis. E agora eu tô aprendendo. Agora não, agora tô na escola mesmo de inglês pra pegar a filha. E eu acho que eu tinha uma coisa assim, sentimental com o inglês. Sabe aquele negócio assim de achar, velho, isso não é pra mim, eu não vou conseguir aprender isso. Mas agora, tipo, tô nessa de agora eu vou aprender. Já tá conversando um É um bocado já em desafio inglês? pessoal, nada, tipo assim, sei falar o que eu quero beber, comer. Tá bom, já, Tá já, bom. já dá pra desenrolar já. E como é que faz pra ir pra Cancún, moço? Uai, a gente programou essa viagem 1 ano, mais ou menos. Durante 1 ano. Tem que ter visto pra você ir, tudo bonitinho, ou você consegue, no caso, fazer um pacote aqui pelo Não, Brasil e certinho? foi pacote, não precisa ter visto, só passaporte mesmo. E foi super tranquilo, assim. A gente foi, nós ficamos 7 dias, 7 dias. E é Foi, bom? foi bem bacana, muito bacana, assim. É o mar mais lindo, só que a gente, pra você ter ideia, a gente falar esses dias, a gente entrou no mar uma vez só. Nossa. Porque é muito clara, a água é muito clara, a areia é muito clara, o sol é muito forte e eu tenho essa dificuldade de enxergar coisas muito claras. É, e mar tem mar em todos os lugares. Tudo bem que não tem o mar de Cancún em todos os lugares, mas eu preferi, tipo, conhecer mais da cidade mesmo, de ir no supermercado que as pessoas frequentam. Os Eu lugares gosto de conhecer turísticos, esse mais, negócio. eu gosto de conhecer mais assim a rotina e a cultura do povo mesmo, sabe? Quis comer do guacamole deles pra ver É como é que bom, era. O nosso é melhor. é melhor. O nosso é melhor. Eu já vi uns povos fazendo. Eu sou viciado em trem de culinária, eu vejo muito o povo fazendo os trem de lá, eu olho assim, eu falo, Não. daqui O, de Minas ia ficar melhor. o nosso é bem melhor, bem melhor. É tanto que comida mexicana mesmo eu comi pouco, assim. Eu comi mais comida japonesa no México. É porque na hora que a gente foi tinha comida oriental e eu gosto muito. E eles gostam de muita pimenta lá mesmo? Ou é Muita pimenta. muita Não, muita pimenta? pimenta. É muito feijão também no guacamole. Acaba dando uma mistura não muito agradável. E não tem muito tempero, tem muita pimenta. Muita ardência, né? Não tem aquele Só. trem Você do sentir o gosto sabor. das coisas, sabe? Assim, não tem. Tem mais a pimenta, mas se tirar a pimenta, eu acho que não tem outro sabor assim, marcante. Eu gosto mais do guacamole que minha amiga Marina faz. Bom, Marina, vai ter que fazer um pra nós Ué. também, viu? Porque as pessoas não acreditam no marketing digital. Porque tem muita gente fazendo marketing digital, prometendo muita coisa e não gerando resultados. As pessoas não fazem, não canalizam isso da forma correta. Por exemplo, hoje eu vejo, participei do seminário de marketing digital do Sebrae, o Reload, que está acontecendo inclusive essa semana em BH, e eu vejo muitos empresários que já têm suas empresas há 20, 15, 30 anos, que se viram na necessidade agora de participar também, ter sua presença digital, porque hoje, por mais que a empresa tenha não sei quantos séculos de, de vida mesmo, De nome, de ela clientela. precisa estar nas redes. E aí, às vezes, as pequenas empresas que não contratam pessoas corretas, que fazem o serviço correto, acabam investindo num parente, num amigo, em alguém que fala que faz marketing digital e Sim. acha que só panfletar nas redes sociais é algo que vai trazer resultado. Sabendo que não funciona, tem que ser a imagem, tem que ser o texto, tem que ser o tráfego pago, tem que ser uma Sim. Tem que série ter de impulsionamento questões. ali. Exatamente. Você tem que saber como investir, em qual público investir, em quais pessoas associar a sua marca, para que isso funcione. Tem muita gente que pega e fala assim, vou fazer aqui uma arte, colocar na internet, E o povo vai compartilhando, vai dar certo. vai dar certo. Não vai. Tipo, às vezes gasta muito para algo que não vai gerar vendas. Porque o final de tudo isso é gerar resultados. Você Gerar investe no resultado. marketing digital, sua loja de calçados, você quer vender mais calçados. Porque não tem lógica você querer investir no marketing digital, tipo, tá lá, mas não tá vendendo, que tá acontecendo alguma coisa errada. Verdade. Então, marketing digital vale a pena, viu?
Vale a pena, vale a pena. É, Como é trabalhar na Globo? É bom, é bom, mas Já foi bom, né? Que agora não tá lá mais. as pessoas romantizam muito, assim, A maioria foi essa. Tem muita diferença, Pablo, um exemplo de trabalhar de um SBT pra Globo, da Record. Eu acho que alcance, que as pessoas assistem mais Globo, por exemplo, aqui na nossa É região, muito mais visado, né? é muito mais visado, alcance. Ah, tem um padrão de qualidade realmente diferente. Tem muita coisa Bem notável, que não se principalmente aceita, em né? questão de reportagem. Os jornais são bem diferentes, né? Você tá assistindo, né, É, jornal eles, de outras eles emissoras? investem mesmo em viagens, em Sim, apurações, na qualidade de captação de imagem, de som, reportagem muito bem feita, né? tipo, de texto, tipo, eles, cara, é completamente diferente. Eu nunca tive oportunidade de trabalhar, assim, a não ser na TV Gerais, em outras grandes emissoras, mas eu acho que eles são reconhecidos por isso, sabe? Eles prezam muito pela qualidade do que eles fazem. Eu acho que isso é que dá nome pra eles mesmo, assim. Se eu consigo olhar pra algo e falar assim, velho, isso aqui é padrão Globo. Isso aqui não é padrão Globo, sabe? Tipo, isso aqui jamais entraria numa Globo. E uma pergunta que eu vi que tinha feito pela página do Fofinhos ali, você se importa de falar sobre sua sexualidade? Não, de forma alguma. Você teve algum preconceito na entrar na emissora Cara, por a sua sexualidade ou não? Não teve muito assim. teve, teve alguns acordos, vamos assim dizer. Sim, Porque quando você é novo, você tem aquela questão de querer agradar o público. Porque imagina, se eu pinto lá na TV e as pessoas começam, tipo, ih, não gostei desse cara. Tipo, isso poderia sim, soar para mim como algo ruim. Então, quando eu me propus ir para o vídeo, para aparecer no vídeo, aí eu procurei uma fonoaudióloga que trabalha comportamento também, e ela passou por cursos na Globo, e, e a gente foi começar a trabalhar assim, vamos nesse início não usar cores rosas, cores que remetam ao universo feminino. Vamos usar mais blazer, vamos usar mais roupas sociais, vamos para que naquele momento em que eu chegasse, ou que eu cheguei, eu não criasse um perfil tão diferente do que vinha se tendo na emissora. Até então, assim, não tinha alguém que abertamente, aliás, tinha alguns, mas eu não sei se eles falavam abertamente, porque eu não tive oportunidade de trabalhar com eles. Mas assim, de dizer, nossa, eu sou gay e na televisão estou aqui ali. agora. É tanto que hoje eu recebo, hoje não, assim, ao longo desses anos todos, eu recebia de muitos gays que faziam jornalismo, ou que fizeram jornalismo, uma admiração e dizer assim, você é minha referência. Sem citar que era pela questão da sexualidade. Mas eu sentia que quando eles diziam que eu era referência deles, não era pelo fato de, porque eu tenho um bom texto, porque eu sentia que era tipo assim, você me mostrou que eu também posso chegar Chegar e aí ocupar também. esse lugar, entendeu? E aí que ficava essa preocupação assim, cara, olha pra você ver, tipo, um garoto que tá lá na faculdade, que pensa também em ocupar, fazer jornalismo, ele vê em mim uma oportunidade dele também conquistar espaço. Quando eu falei lá no início da nossa conversa que eu não me imaginava na Inter TV, é porque eu imaginava mesmo que ali não era um espaço para mim naquele momento. Mas é porque Você achava que você não se encaixava naquele ambiente ali no achei que momento. não, achei que não. Quando eu falei, por exemplo, que as pessoas não acreditavam muito em mim, talvez por isso Por mesmo. esse Tipo fato, assim, né? gay vai lá na televisão, Vai como? tá Tem entendendo? muito esse preconceito. É Muito. porque se for olhar,
é muito difícil, né? Você falar assim, falar, não tem nenhum apresentador que é gay ali no meio, como é que ele vai estar lá agora? Sim. Então o povo julga muito isso por fora, né? Hoje já tem vários, né? Hoje já Assim, tem, mais assumidos é, ali. não, em que você. E não falo assim, no jornal, a nível nacional, assim, que você consegue olhar e identificar, e você saber o que eles, nas redes sociais, eles falam, são casados e Uhum, tal. Ok. Mas até então era um tabu muito grande. E sim. tinha essa questão, essa preocupação minha também, assim, de ser aceito. Eu tinha medo de não ser aceito, nesse sentido. Então, sabe aquele negócio assim, eu tenho que mostrar meu trabalho primeiro, para depois Pra eu dizer depois quem eu falar quem eu sou? sou. Verdade. Era essa a minha preocupação naquele início, assim, de talvez chegar querendo ser eu demais e depois, tipo, Dá errado, né? sabe? E como é que funcionou assim pra você? Essa aceitação, primeiro de tudo, tinha que vir de você, né? Tinha que vir de Sim, dentro. Você primeiro tinha que aceitar aquilo ali. É, quando você falou que você foi na fonoaudióloga, tudo certinho, foi a pedido deles na emissora? Falaram, vamos fazer esse processo assim? Ou foi. Como é que funcionou assim? E você se sentiu assim meio constrangido, alguma coisa assim? Ou pra você foi uma coisa normal? Você falou, não, tem que fazer, vamos ali. não, eu sempre entendi que eu precisava construir uma imagem para o Pablo jornalista. Seria Primeiro, um Pablo primeiro personagem e tal. Aí, antes disso, assim, voltando, eu só tive dúvidas da minha sexualidade até o momento em que eu descobri que de fato eu era gay. Porque, como os meus pais eram evangélicos, eu não tinha nenhuma referência de gay, assim. Eu não convivia com gays e eu não sabia que existia um universo gay. Então eu me achava meio que um ET, assim. sentia meio estranho ali Eu sou fora. estranho, mas assim, não sei o que que eu sou, na verdade. E aí, o que eu acho super injusto é que sempre aparecem os colegas de escola, o viadinho e tal. E às vezes te apontam o dedo sem que você mesmo saiba quem Sabe, você é. sabe o que você tá Sabe? Tipo assim, passando ali e será tudo. que é isso e tal? E aquela transformação. E aí, é, voltando agora para esse espaço, assim, depois, quando eu já chego na TV, eu já chego sabendo Mas quem eu sou. nesse meio espaço, assim, com quantos anos você se descobriu? E como é que foi? Que você tinha Não, tipo começado a assim, contar? 17, 18 anos. Daí você 17, já tinha ali 18. a certeza, né? Você falou, Aí eu já não. tinha a certeza de que, não, isso é ser gay. Esse universo gay é possível. Tipo assim, eu posso namorar um cara, eu posso ter um relacionamento, eu posso casar com um cara, eu posso querer estar com um cara. E aí eu nunca tive medo disso, porque eu acho que quando a gente tenta esconder as coisas, aí que gera É o a pior. fofoquinha e o burburinho, sabe? Será que é gay? Aquelas conversinhas. Verdade, você fala assim, eu sou gay. Aí tipo assim, o que que a pessoa vai falar? Não vai falar nada. Quebra no meio, Vai né? falar o quê? Mais que ela tem pra falar? Não tem mais nada pra falar. É. Então quando eu chego, já sabendo que eu sou gay, mas que agora eu tinha um desafio de ser aceito pelo público, tinha a orientação deles de fazer fono, porque todos têm que fazer fono, mas eu queria trabalhar isso, assim, eu queria trabalhar meu comportamento. Por exemplo, às vezes eu gesticulava demais a mão, fazia movimentos assim, repetitivos. Aí por muito tempo eu comecei a usar esparadrapo nos pulsos, aqueles microporo, que é da cor da pele, para que com a camisa longa. Porque toda vez que eu fizesse esse movimento, eu ia sentir Puxando. o microporo, então eu ia evitar de fazer esse movimento. Eu tinha muita mania de ficar concordando com tudo, batendo cabeça, Igual assim. eu aqui, eu fico de rir. Aí eu colocava o microporo do pescoço E até um pouco ajuda? das costas. Aí toda vez que eu ia fazer esse movimento, eu Você sentia o lembrava, você microporo. falou, opa, Aí eu não ficava pode. mais com a cabeça reta, então sem movimentar. Então era coisas assim que eu ia tentando traçar um personagem. Eu lembro da Vanessa Sayas falando isso comigo até hoje, assim, você quer mudar ou você quer criar um personagem? Falei, velho, eu quero ser quem eu sou, mas lá na televisão eu vou agir de tal forma. Então vamos criar um personagem pra televisão. Então você vai ser o Pablo da TV e tal. E foi assim. Aí com o tempo eu fui ficando mais à vontade no vídeo, rindo da forma que eu sei rir, e da forma que eu dou gargalhada, brincando da forma que eu brinco, falando as coisas da forma que eu falo, mas já sem essa preocupação da aceitação. Porque graças a Deus as pessoas começaram a gostar do meu trabalho. E aí, velho, tipo assim, eu podia fazer bobeira no vídeo, todo mundo achava legal, tipo assim. Às É. vezes, às vezes eu fazia uma coisa errada,
Aí eu falo, não, foi ótimo, tal, sabe? Você sabendo que não foi ótimo. Mas, primeiro, eu tive que conquistar essa audiência pra depois eu dizer, olha, na verdade eu sou assim. Para depois ir É, soltando, né? eu sou assim. Eu sou o Paulo. É tanto que, assim, por muito tempo, eu não expunha meu relacionamento, eu não falava da minha relação e tal. Hoje, nossa, se alguém me adicionar lá, a primeira coisa que vai saber é que eu namoro o Ale, que a gente tem um relacionamento. Quantos anos? Não, vai fazer 1 e meio agora. Animei. Mas a gente se conhece desde o pré. A gente foi colega no pré, antes da primeira série, há 28 anos atrás. É mesmo. É mesmo? Mas você começou a postar, foi depois que saiu do jornal ou não? Não, Foi bem antes? bem antes. Já É. era bem à vontade, porque era isso, tipo assim, não tinha por que responder nisso. E outra, quando a gente esconde, tipo, É pior. É pior. ninguém me pergunta se eu sou gay nas redes sociais. O bom é isso, né? Assumir, ninguém pergunta, né? Ninguém me Todo fala, mundo já ninguém fala sabe. nada, ninguém sabe. E questão da família, como é que foi a aceitação? Foi tranquilo ou teve aquela barreira Não, ali? foi super tranquilo, super tranquilo. Os meus pais, eles foram sensacionais, assim, porque eu não sei o que não é ser aceito dentro de casa. O que infelizmente acontece com muitos gays. Muitos. Muitos gays. Assim, de ter que fingir que tem namorada, de ter que fingir que é o que não é. Eu não Cara tive, casado, né? Tem muito isso assim, ainda. eu não tive isso dentro da minha casa. Então, assim, eu não sei falar como que é essa sensação. Deve ser horrível. Mas eu tive uma mãe super acolhedora, uma avó de 85 anos, que entende tudo sobre a minha vida, ela sabe de absolutamente tudo da minha vida. O meu pai também foi super carinhoso e cuidadoso nessas questões, então, assim, eu nunca tive esse problema. E eu acho que isso também define muito o caráter da pessoa adulta, sabe? Assim, eu nunca tive a necessidade de sair de casa para ser quem eu era. Eu nunca quis Sim. fazer algo escondido fora de casa, porque a minha casa era o meu lugar mais seguro do universo, assim. Então, Então o pessoal te acolheu assim bem, né? é, E como você falou, é complicado porque a aceitação é difícil e no caso seu ainda caso raro se pode se dizer porque seus pais eram evangélicos, né? E sim. para a religião evangélica você tá doido, isso é o fim do mundo, né? A religião católica nem tanto, né? Mas isso é muito variável também, né? Cara, mas imagina se o pai ou a mãe não apoiam o filho, assim. Quando eu falo apoiar, não é nem o fato de dizer, ah, vai lá, faz. Faz, mas Não, é tipo assim, eu te aceitar. aceito do jeito que você é, entendeu? Você não vai mudar quem você é por causa da sexualidade, né? Exatamente. Tipo assim, e a minha preocupação também, como ser humano, é isso em todos os âmbitos, assim, no meu trabalho, na minha casa, em todos os lugares. Dizer que eu não sou isso, sabe? Assim, não podem me definir só pelo fato de ser gay. Ser gay não me define. É uma característica minha, mas isso não me define. Isso não quer dizer eu posso ser um ótimo profissional, eu posso ser um ótimo jornalista, eu posso ser um ótimo filho, eu posso ser um ótimo amigo, eu posso ser um ótimo colega e a questão de ser gay não vai interferir em Não vai absolutamente nada. interferir em nada. Nossa, meus colegas da Inter, cara, tipo assim, eu tenho colegas lá que eu sou apaixonados por eles, assim. São caras que são casados, caras, mas assim, que me tratavam com um cuidado, assim, sabe, assim, das palavras, de não machucar, sabe, Saber assim, conversar, né? cara, tipo assim, acho que isso pra eles era um detalhe, assim, tipo, sabe, tipo assim, mas é muito mais leve a vida quando é assim. Eu não sei te dizer como é o contrário disso, sabe? De não ser aceito, de ter que viver uma vida que não é sua. Eu não sei o que que é isso, felizmente, mas eu tenho uma vontade, inclusive, até assim, de ter a oportunidade de conversar com pais que têm filhos gays e que não sabem lidar com a situação, porque o apoio, esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento, ele é fundamental, porque eu já vi filhos indo para as drogas, filhos se perdendo, assim, saindo de casa, filhos não querendo ter nenhum relacionamento com a mãe ou com o pai, não fazendo deles os seus melhores amigos, pelo único fato de não poder ser quem eles são dentro de casa, entendeu? E isso é muito triste. E sem falar também o tanto de jovens, de adolescentes que acontece de
se bloquear, não querer sair de casa, entrar em depressão, não fazer nada, Suicidar, né? suicidar, entendeu? Vixe, acontece muito, muito ainda, né? Muito, muito. É muito triste. Tipo assim, suicidou porque era gay e os pais não aceitavam, tipo assim, não respeitavam a condição sexual do filho. Isso é muito triste. Nossa, eu fico muito mal quando eu escuto esse tipo de história, apesar de não ter tido essa experiência, mas saber, poxa, não tiveram oportunidade de entender. Porque assim, o natural da vida é os pais ensinarem os filhos como encarar o mundo, né? Tipo assim, Sim, seu pai, sim. sua mãe vira pra você, ó, assim é perigoso, vai assim, estuda, faz isso, né? E quando o filho é gay, ele acaba com essa missão invertida, né? É ele que tem que ensinar pro pai e pra mãe Como é que é o como é que é o mundo? mundo Como é dele, que é o né? mundo, Ó, é? meu mundo é assim, eu sou assim, eu sou assado. Isso é muito difícil. Às vezes, verbalizar isso pra quem é gay não é fácil. É muito difícil. Eu acho que daqui a um tempo vai ficando mais fácil, né? Porque as pessoas mais antigas têm dificuldade pra entender. Isso é igual a internet. As pessoas. Você fala pras mães suas. Eu acho que nesse caso, eu acho que ainda não, viu? Não, mas eu falo, você fala pra mãe sua sobre a internet. Ela não vai saber o que é internet. Aí você tem um filho. Você vai falar pro seu filho falar pra você vai falar, eu sei. Acho que vai muito da mentalidade, assim, né? Mas, por exemplo, hoje, nas escolas, eu vejo que os gays nas salas de aula são completamente diferentes dos gays da minha época. Porque na minha época era preconceito mesmo, Sim. Não, hoje tá mais largado, né? Hoje era... tá mais. Olha, você vê, eu tinha um colega que me batia sempre na escola e eu não sabia por que que eu apanhava. Eu não sabia por que eu apanhava. Eu tenho certeza que ele me batia porque eu era gay. Mas naquela época, eu não sabia que ele me batia porque eu era gay. E aí, às vezes, os pais deles falavam assim, isso é coisa de criança, era chamado na escola e tal. E, e ele tinha nele essa questão do preconceito e eu apanhava por eu não saber quem eu era, velho. Tipo assim, eu só apanhava. E aí, é uma questão assim, de educação mesmo. Cadê os pais que não, sabe? Ou talvez essa rebeldia dele era até pelo que ele escutava dentro de casa, que isso não era algo legal, que isso era algo que tinha que ser banido, que tinha que apanhar, que tinha que aprender a virar homem. Então, É, assim, tinha muito isso, a né? gente não sabe. E hoje eu vejo os gays, assim, nas salas de aula, cara, completamente diferentes. Pra você ter ideia, eu apanhava tanto na escola que eu criei aversão à escola. Tipo assim, quando eu tinha reportagem para fazer em escola, eu ia, assim, com um pezinho atrás, porque o ambiente escolar para mim nunca foi algo saudável, até por uma questão da sexualidade mesmo. Então, eu não saía pro recreio. Eu tenho uma professora chamada Carla, na terceira série, ela chamava de tia Carla. Ela deixava de ir para a sala dos professores para ela ficar comigo dentro da sala na hora do recreio, para eu não apanhar dos meninos. E aí, cara, tipo assim, esses dias eu falei isso com ela, tipo assim, olha, você me ajudou num momento que você nem sabia o que estava acontecendo na minha vida. E que nem eu sabia o que estava acontecendo na minha vida. E você foi super fundamental, porque mesmo você não entendendo o que estava acontecendo, você me protegia e tal. E aí quando eu falo aquele lance de voltar, aí você vai para um cara, você vai fazer assim a mensagem do traficante, o cara que foi preso, não sei o que, você chega lá, era o cara que te violentava, era o cara que te batia, era o cara que te falava mal de você na escola. Aí você chega lá e você fala assim, agora eu vou fazer a reportagem de você que está sendo preso porque você fez alguma coisa errada. Aí você entendeu o troco? Tipo assim, olha quem é que tá vindo aqui fazer isso. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes comigo. Ou do cara assim, super mal sucedido, afogado em dívidas, e eu lá fazendo a matéria que ele não conseguia resolver. Eu tenho muito essa questão de ser vingativo, talvez por ser escorpiano. Mas pra mim essa era a melhor vingança, sabe? Era o melhor troco, tipo assim, É olha, como diz a roda gigante, né? O aham, negócio é ó quem tá aqui agora. Entendeu? Isso todo aconteceu possível, né? várias vezes. Várias vezes. Hoje eu tô aqui sabendo quem eu sou um profissional, sou reconhecido, e tô aqui falando de você que tá no merda, né? Sabe? Tipo Isso é assim, bom. é muito bom, Quem cara. tá por cima agora? Tem mais alguma pergunta aí? Tirando as da Globo? Tirando da Globo? Não, eu nem li as últimas lá porque tava todo Gente, mundo só perguntando. voltar lá no podcast. É, então não vai Por que que saber. eu Foi no saí? começo, bem no começo, não vai ter aquele problema, né? Do povo É, ficar caçando onde foi que ele falou, onde falou. foi. É, onde fez faculdade e aonde estudou no Foi? ensino médio? Estudei colégio de expansão, integral, colégio presbiteriano, que era da igreja, depois em DIU, biotécnico, aí eu fiz faculdade na FUNORTE.
Aqui é só. Por aí só. Tem mais alguma coisa que você quer complementar aí pra gente? Alguma mensagem que você quer Cara, deixar aí eu só pro tenho povo? que Deixar alguma agradecer. mensagem pra alguém. Eu tô parecendo aquele povo, assim, depois que aposenta, só que eu tô ainda na metade do lance ainda, tem muito ainda que contribuir com o Tá só INSS. começando. Mas eu só queria agradecer, de fato, velho. Tipo assim, é muito bom. Tipo assim, eu dormi e acordei, tipo assim, se passaram 10 anos. E o Pablo, assim, que saiu do nada, virou um cara, assim, que eu olho e falo assim, nossa, eu fiz uma história bacana até aqui e eu quero continuar fazendo essa história. Mas agradecendo, tipo assim, a todo mundo, tipo, a tantas senhorinhas, a tantas mães, a tantas pessoas que vão nas minhas redes sociais, que encontram comigo, ou que nunca nem tiveram comigo, mas assim, ou encontram a minha mãe, ou encontram alguém que eu conheço, e que mandam vídeo, que mandam mensagem, que perguntam como é que eu estou, porque estão com saudade e tal. Então é só agradecer mesmo. Tipo assim, eu não sei mensurar o quanto que isso é importante, o quanto que isso é bacana, mas me dá um gás pra, tipo assim, ser melhor Tá daqui pra continuando frente, ali sempre, né? daqui 10 anos voltar aqui e falar assim, nossa, agora eu passei 10 anos fazendo isso e tal. Ah, a gente vai querer que Né? você volta daqui Né? uns anos aqui pra você Vamos contar fazer. como é que tá Como os é que planos de foi? vida aí. Você vai Se voltar tá, pra TV? vai voltar pra Globo? Quando é que você volta pro jornal? Vai voltar pra Globo? Vai voltar pra Globo? Ó, a gente que agradece a sua presença aqui, uma presença ilustre por estar dando essa moral pra gente. Imagina. Eu que agradeço vocês. aí Fico pela- muito feliz da sua visita aqui. Vamos esperar você voltar aqui mais vezes. Cara, olha, eu fui um cara muito ajudado, assim, desde sempre, assim, pelo histórico da minha família, pelo meu histórico. E eu acho que a gente só cresce quando a gente contribui com o crescimento das outras pessoas. E assim, eu jamais negaria de estar aqui ou de receber um convite de vocês, porque eu sei que a gente só consegue avançar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Se a gente de Ninguém fato faz. tiver Verdade. um com o outro. Eu desejo sucesso para vocês, que vocês consigam mais e mais views aí nos vídeos, mais sucesso. Quando vocês estiverem lá na Globo, vocês me convidam. Vamos Conversar chamar. com vocês, É tá? o bom que você já vai ser convidado especial, né? Tá. Você já dá pra Já entrar tá lá no... fechado, É, não já. vai precisar nem colocar o nome na lista, Né? né? Só pra entrar. Eu que Ó, mas agradeço. obrigado, um beijo de verdade. Eu que Até a agradeço, próxima. obrigado. Vamos te obrigado aguardar aqui mesmo. de novo, viu? Pode deixar. Gente, só lembrando, já vamos se inscrevendo no canal, viu? Deixando seu like. E até a próxima aí. Fui. Valeu, fofinhos! E eu vou Fui. comendo aqui agora. Agora é hora de comer.